Existem histórias que mudam tudo, que viram a chave, que nos fazem enxergar com outros olhos aquilo que antes parecia perfeito demais para ser verdade. Essa é uma dessas histórias. E quando você souber o que realmente acontecia por trás de um dos casais mais falados do país, talvez nunca mais veja esse relacionamento da mesma forma. Tudo começou de forma discreta, quase imperceptível. Mas nem sempre o invisível é irrelevante. Algumas coisas só podem ser percebidas por um coração treinado pela dor, pelo instinto e pelo amor incondicional de uma mãe. No dia em que Poliana Rocha conheceu a nora, algo dentro dela se remexeu. Foi rápido, sutil, quase como uma brisa, mas com a força de um vendaval silencioso. Ela não disse nada. Nem para amigos, nem para a mídia, nem mesmo para o próprio filho. Mas ali, no fundo do peito, uma sensação incômoda começou a crescer. Naquele encontro familiar aparentemente normal, um gesto, um olhar, uma reação quase imperceptível. Mas mães sabem. Elas sentem o que os olhos não mostram. E dentro dela, uma frase ecoava em silêncio: isso não vai dar certo. Ela tentou ignorar. Tentou calar esse instinto. Afinal, quem é mãe sabe. A última coisa que se quer é ser vista como alguém que interfere, que julga, que se mete onde não foi chamada. Mas também sabe, quando o coração aperta, o silêncio dói mais do que qualquer palavra. Dias depois, não havia mais como suportar. Poliana chamou Zé Felipe para uma conversa longe de todos. Aquelas conversas que marcam a alma, que acontecem uma vez e ficam eternamente gravadas, mesmo que ninguém mais saiba. E naquele encontro, ela lançou a pergunta que carregava desde o início: você está feliz de verdade, ou está apenas tentando provar isso para o mundo? O silêncio dele respondeu com mais intensidade do que qualquer frase. Um suspiro. Um desvio de olhar. E para Poliana, aquilo foi como um grito preso na garganta. Algo estava errado. E não era mais apenas uma impressão. Mas ela hesitou. Será que devia insistir? Será que uma mãe deve alertar, ou apenas observar de longe? Essas perguntas começaram a devorar seus pensamentos. E, no fundo, talvez você também já tenha vivido algo assim. Ter a certeza de que alguém que você ama está indo em direção a algo errado, e mesmo assim não saber se deve intervir. A resposta parece simples, mas não é. Mesmo com o peso da intuição, Poliana tentou seguir com a vida. Se convenceu de que talvez fosse apenas exagero. Mas a realidade não permitiu descanso. Porque os sinais começaram a gritar. Aqueles encontros em família que antes eram pura leveza e risos espontâneos passaram a ter um clima denso. O riso virou ensaio. As palavras se tornaram cuidadosas demais. Era como se todos estivessem pisando em cacos invisíveis, tentando não ferir, tentando não deixar transparecer que algo estava fora do lugar. E é nesse ponto que a história se transforma em algo maior. Porque ela não é apenas sobre um casal famoso. É sobre intuição. Sobre vínculos de sangue. Sobre coragem de sentir e, principalmente, de enxergar. Quantas vezes você já se calou para não magoar alguém? Quantas vezes ignorou aquele aperto no peito que dizia tem algo errado? Às vezes, o amor mais verdadeiro é o que ousa perguntar, mesmo sabendo que a resposta pode doer. E aqui está o ponto que precisa ser dito: quando uma mãe pressente algo, dificilmente está errada. Essa história não é sobre julgamentos. É sobre coragem emocional. Sobre a sabedoria de quem observa mais do que fala. E sobre a força de continuar amando mesmo quando tudo parece desmoronar. E o mais impressionante, tudo isso foi só o começo. O que vem depois dessa conversa reveladora é ainda mais intenso. Um segredo guardado entre mãe e filho. Uma descoberta que pode mudar o rumo de tudo. Então, se você sente que essa história falou com você de alguma forma, se já viveu algo parecido, se acredita que o coração de mãe enxerga o que ninguém vê, compartilhe nos comentários. Sua história pode ser o próximo ponto de virada para alguém. Era como se um elefante estivesse no meio da sala. E ninguém tivesse coragem de apontá-lo. Um peso invisível tomava conta do ambiente. Mas Poliana via. Sentia. Cada gesto que para os outros parecia comum, para ela era uma ferida silenciosa se abrindo. Olhares desviados. Respostas curtas. Sorrisos mecânicos. Aquilo não era normal. E ela sabia. Com seu olhar de mãe, um radar sensível às emoções não ditas, começou a captar os sinais. Não eram gritantes, mas estavam ali, presentes como uma música triste tocando ao fundo de uma festa onde ninguém presta atenção na letra. O que mais doía era ver o filho tentando manter as aparências. Gravava vídeos. Postava declarações. Sorria para a câmera. Mas bastava o REC ser desligado para que a verdade escorresse pelos olhos. O brilho não era mais o mesmo. O semblante carregava um peso que só quem ama profundamente consegue perceber. E então veio a pior parte.
o afastamento emocional. Virgínia estava lá, mas não estava. Presente de corpo, ausente de alma. Era como se sua mente vagasse por outro lugar, longe, distante, inalcançável. O toque, o afeto, a cumplicidade, tudo estava esfriando. Silenciosamente, Poliana observava. Calada, mas sofrendo por dentro. Mais assustador ainda era perceber que até os outros familiares começaram a mudar o tom. O nome de Virgínia, antes dito com carinho e frequência, agora era sussurrado. Evitado. Como se falar dela pudesse acender um pavio. Todos sentiam, mesmo que inconscientemente, que algo estava desmoronando. E então, o que era suspeita virou certeza. O estupim. Aconteceu num evento que deveria ser de celebração. Família reunida. Ambiente decorado com sorrisos e aparências. Mas para Poliana, bastaram poucos minutos ali para perceber que havia algo profundamente errado. Ela viu. Não ouviu de terceiros. Ela presenciou. Um desentendimento sutil entre Zé Felipe e Virgínia. Uma troca de olhares carregada. Palavras duras ditas em sussurros nervosos. Gestos contidos, mas intensos. Tentavam disfarçar, mas quem conhece, enxerga. E ela enxergou. Zé Felipe sorria, mas era um sorriso de quem está lutando para não desabar. Um guerreiro ferido tentando manter a armadura erguida diante da multidão. Mas os olhos não conseguiam mentir. Eles pediam socorro. E então, veio o momento que rasgou Poliana por dentro. Um detalhe simples, mas destruidor. Virgínia, durante quase todo o evento, estava no celular. Isolada. Distante. Como se estivesse ali apenas por obrigação, com a alma em outro lugar. Até que, sem querer, Poliana escutou. Poucas palavras, mas que soaram como um trovão. A gente não tem mais clima, não dá mais para segurar. Eu não aguento mais viver de aparência. Naquele instante, o chão sumiu sob seus pés. Era a confirmação de tudo o que ela temia. O castelo de conto de fadas não apenas tinha rachaduras, ele estava desmoronando. Em silêncio. Na frente de todos. Mas só quem sabia onde olhar conseguia ver. Depois desse dia, tudo mudou. Zé Felipe se recolheu. O silêncio que antes era disfarce, agora era proteção. Ele começou a cancelar compromissos. A evitar encontros. E, o mais chocante, parou de postar fotos com Virgínia. Um gesto pequeno, mas que para quem conhecia a rotina do casal, era praticamente uma declaração pública de que algo estava irremediavelmente errado. A família sentiu o impacto como um terremoto que não avisa quando vai chegar. Poliana, que sempre tentou se manter discreta, sabia, não era mais sobre uma crise passageira. Era sobre o início do fim. Mas havia algo mais doloroso nisso tudo. Zé Felipe não queria ferir ninguém. Nem a mãe. Nem Virgínia. Nem os fãs. E, talvez, nem a si mesmo. Mas já não conseguia mais sustentar a ilusão. A armadura estava trincada. E o coração, exausto. Ele não se afastava por raiva. Ele se afastava porque precisava respirar. E aí, talvez esteja o ponto mais humano e mais verdadeiro de toda essa história. Às vezes, amar também é saber recuar. Saber parar. Saber dizer, eu não aguento mais fingir. Essa não é só uma história sobre um casamento que chegou ao limite. É sobre a coragem de sentir. A coragem de enfrentar o que é dito no silêncio. E sobre o amor de uma mãe que, mesmo sofrendo, não virou as costas, mas ficou ali, firme, tentando proteger o filho, mesmo quando o mundo ao redor desabava. E você, que chegou até aqui, quantas vezes já se viu em uma situação onde tudo parecia perfeito por fora, mas por dentro, era só sobrevivência? Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe. Comente. E, principalmente, lembre-se: nem todo fim é fracasso. Às vezes, é o começo de uma libertação. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um espaço para respirar, um intervalo entre o caos e a lucidez. E foi exatamente isso que Zé Felipe buscava. Não era fuga. Era sobrevivência emocional. Enquanto o mundo especulava, julgava, inventava versões e multiplicava fofocas como sementes lançadas ao vento, ele tentava apenas encontrar um pouco de paz. Entender onde tudo havia começado a se perder. Descobrir se ainda havia algo a ser salvo. Ou se era hora de aceitar que algumas histórias não foram feitas para durar. E foi nesse silêncio que Poliana, observadora atenta, descobriu algo que jamais imaginou. Como pode ser solitário viver um relacionamento tão público? Zé Felipe, mesmo rodeado de fãs, amigos, contratos e flashes, estava só.
lutando consigo mesmo, enfrentando fantasmas internos, tentando encontrar sentido em meio ao barulho externo. E essa percepção dilacerava Poliana. Porque toda mãe sente a dor do filho como se fosse sua. Mas o que veio depois disso, ninguém estava preparado. Ao invés de uma reconciliação, o distanciamento entre Zé e Virgínia aumentou. As palavras cessaram. Os gestos se tornaram formais. Os abraços viraram lembranças. E o que antes era apenas uma suspeita, agora ecoava como uma verdade inevitável. O fim estava se aproximando. E o mundo percebeu. A ausência do casal nas redes sociais. A falta de aparições conjuntas. A diminuição das declarações públicas. Bastou isso para que as teorias explodissem como pólvora. A internet, como um tribunal impiedoso, começou a julgar sem provas, atacar sem motivo, inventar sem limites. Traição. Fim definitivo. Quem deixou quem? As manchetes se multiplicavam. Os vídeos no YouTube pipocavam. Os stories viravam dossiês de análise emocional. A vida íntima virava entretenimento nacional. Mas, por trás de tudo isso, havia uma família real. Com dores reais. Com sentimentos esmagados sob a pressão pública. E no centro disso tudo, Poliana. Ela tentou resistir. Tentou manter a dignidade da família intacta. Tentou proteger. Silenciar. Ignorar. Mas chegou um momento em que o silêncio deixou de ser proteção. E se tornou prisão. E foi então que ela tomou a decisão que mudaria tudo. Poliana Rocha, a mulher que sempre foi fortaleza nos bastidores, decidiu abrir o coração diante das câmeras. Com a voz embargada, o olhar firme e a alma despida, ela falou. Não para atacar. Não para causar escândalo. Mas para humanizar. Em uma entrevista exclusiva, ela compartilhou o que vinha guardando há meses. Talvez anos. Confessou que viu os sinais muito antes de qualquer fã perceber. Que tentou respeitar, apoiar, amar em silêncio. Mas também alertar, aconselhar, estar presente mesmo quando o filho não sabia pedir socorro. Poliana revelou o peso de ver Zé Felipe sorrindo por fora e desabando por dentro. Compartilhou momentos íntimos. Gestos pequenos, mas profundos. Conversas duras. Silêncios que diziam mais que discursos inteiros. E fez questão de dizer, respeito e carinho por Virgínia sempre existiram. Mas, às vezes, o amor não é suficiente para manter duas pessoas unidas. Às vezes, amar é deixar ir. A repercussão foi imediata. A internet, antes tomada por julgamentos, agora dividia espaço com a empatia. Pessoas que antes criticavam, agora compreendiam. O que era um escândalo virou reflexão. O que era fofoca virou desabafo. Mas foi no final dessa entrevista que veio o que ninguém esperava. A revelação. Um segredo guardado com todo cuidado. Algo que nunca foi dito em público. Um acontecimento que, segundo Poliana, teve um peso imenso na dinâmica do casal. Um fator decisivo para o desgaste emocional, não por falta de amor, mas por excesso de pressão, expectativas e decisões difíceis demais para serem divididas com o público. Ela não entrou em detalhes. Não precisava. Bastou a menção àquele momento específico, aquele segredo familiar, para que tudo fizesse sentido. E então, as peças começaram a se encaixar. Não foi um fato isolado. Foi um acúmulo. Uma sequência de tentativas, de erros, de silêncios guardados por tempo demais. Foi a luta entre o que se mostra e o que se sente. Entre o que é postado e o que é vivido. E talvez, no fim, essa história não seja apenas sobre Zé Felipe e Virgínia. É sobre tantas outras pessoas que vivem relacionamentos em ruínas, mas continuam sustentando fachadas para agradar os outros. É sobre mães que percebem o que ninguém vê. Sobre filhos que tentam sorrir mesmo com o coração em pedaços. Sobre casais que se amam, mas precisam se afastar para se reencontrar, mesmo que em caminhos separados. E você, que ficou até aqui, se sentiu tocado por essa história? Se já viveu algo parecido? Ou se conhece alguém que está passando por isso? Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo. E nunca esqueça, por trás de cada vida perfeita nas redes sociais, existe uma alma que só quer paz. A verdade, quando vem à tona, tem o poder de libertar, mas também de quebrar tudo o que foi construído com esforço. E foi exatamente isso que aconteceu. Com a voz embargada, Poliana Rocha expôs o lado da história que ninguém via. Para quem está de fora,
A vida dos famosos parece um palco iluminado por conquistas, glamour e momentos perfeitos. Mas nos bastidores, longe dos filtros e dos likes, há desafios que muitos não conseguiriam suportar nem por um dia. Ela revelou que o amor entre Zé Felipe e Virgínia era real, sim, mas que o amor, por si só, nem sempre é suficiente. A rotina é exaustiva. As pressões profissionais. As expectativas irreais criadas pelas redes. Tudo isso foi corroendo, aos poucos, o espaço onde o relacionamento deveria crescer. As diferenças, que antes eram pequenas, começaram a parecer montanhas. O tempo, que antes era dividido com carinho, começou a desaparecer. E o diálogo, tão essencial, foi silenciado por mágoas não resolvidas. Mas o que mais chocou foi o que ela revelou em seguida. Um episódio em particular. Um acontecimento grave. Um desentendimento profundo que abalou a confiança entre o casal de maneira quase irreversível. Poliana não deu detalhes, e nem precisava. Porque às vezes, só de ouvir o tom da voz, já se entende a profundidade da dor. Ela chamou esse momento de divisor de águas. A partir dali, o relacionamento deixou de ser refúgio, e passou a ser um campo minado. O carinho virou cautela. O riso virou formalidade. O amor virou silêncio. E para uma mãe, ver isso acontecer com o próprio filho, sem poder impedir, é como assistir alguém se afogar de longe, sem conseguir jogar a corda a tempo. Mesmo assim, Poliana foi clara, o respeito entre eles nunca deixou de existir. E às vezes, seguir caminhos separados é a única forma de salvar o que ainda resta de afeto. O impacto dessa entrevista foi devastador. As redes sociais, os programas de TV, os portais de fofoca, todos começaram a rever suas posições. Aquilo que antes era tratado como um escândalo virou uma história de dor real. Humana, complexa e profundamente comovente. Mas, como se a emoção ainda não fosse suficiente, um novo capítulo, inesperado e tenso, começou logo após a entrevista. Fontes próximas da família começaram a revelar informações preocupantes. Virgínia, abalada pela separação e pela exposição, teria tomado uma decisão drástica: mudar radicalmente sua vida. Mudou sua rotina. Mudou seus círculos de amizade. Mudou até mesmo suas prioridades. Essa transformação repentina foi vista por muitos como uma tentativa de reencontro consigo mesma. Mas para Poliana, que já carregava o peso de todo esse turbilhão, essa mudança soou como um alerta. A família, que já estava ferida, começou a enfrentar rachaduras mais profundas. Discussões internas. Tensão crescente. Um clima pesado que ameaçava dissolver ainda mais os laços que restavam. Os rumores também se espalharam rapidamente. Pessoas próximas do casal começaram a se afastar. Houve desentendimentos com amigos, conflitos com parceiros de negócios e até mesmo com membros da família. A decisão de Virgínia mexeu com a base de tudo, e com todos ao seu redor. E o mais duro de tudo, foi ver que, mesmo com tanto esforço para proteger, para silenciar, para preservar, o caos emocional venceu o controle. Mas aqui está o ponto mais importante dessa história. Mesmo nos momentos mais sombrios, ainda é possível recomeçar. Porque nem todo fim precisa ser trágico. Nem toda separação precisa ser um fracasso. Às vezes, deixar ir é o maior ato de amor que alguém pode oferecer. Poliana mostrou isso. Com coragem. Com dor. Mas também com sabedoria. Ela transformou sua dor em uma lição. Seu silêncio em uma mensagem. E sua história, em um chamado à empatia. E agora, a decisão final está nas mãos do tempo. Zé Felipe e Virgínia escolheram se afastar. Mas não deixaram de ser humanos. E talvez, mais do que nunca, precisem de compreensão. Se você chegou até aqui, é porque sentiu. Sentiu a história. Sentiu a verdade por trás das aparências. E talvez, assim como eles, você também esteja enfrentando um recomeço. Comenta aqui embaixo. Você acredita que o amor pode continuar existindo mesmo depois de uma separação? Você já viveu algo parecido? Compartilhe sua história. Sua dor. Sua cura. Esse canal existe para dar voz a quem sente. A quem vive. A quem ama, mesmo em silêncio.